E aí galera, no nono ano, estamos de volta, ainda com o capítulo 4 e agora a gente vai fazer a continuação. Agora há pouco nós vimos a Belle Époque, né? Nós vimos a questão da favelização, gerada por causa da urbanização em algumas cidades do Brasil, né? Do embelezamento, da europeização. E agora a gente vai continuar na República Velha, mas tratando agora de alguns outros pontos. Então a gente vai ver aqui parte 2 com o professor Davidson. O que a gente vai ver? As revoltas urbanas e as revoltas rurais no contexto do Brasil, a Primeira República, certo? República que a gente viu lá no capítulo 3, que também foi apelidada de República do Café com Leite, certo? A Primeira República ou República Oligárquica. Então veja só, já iniciando aqui com imagens, né? A gente vai trabalhar com muita imagem nessa aula, muitas imagens mesmo, analisar com calma para a gente poder aprender da melhor maneira possível. Então veja só, a primeira revolta que a gente vai trabalhar, a revolta urbana, ela aconteceu no Rio de Janeiro e nós temos aqui revolta da vacina, Rio de Janeiro, 1904. Na imagem a gente já dá para ver que o negócio então foi tranquilo, olha só, um bonde tomado pelos revoltosos da revolta da vacina. Então, continuando aqui, qual é o contexto? O que estava acontecendo no Rio de Janeiro que fez com que acontecesse essa revolta da vacina? Então, vamos lá. Contexto histórico. Europeização, falamos na primeira parte. Tá? A forma que o país encontrou de se modernizar era qual? Trazer para o Brasil a cultura em todos os seus âmbitos. Então, europeização, higienização, isso aqui é muito importante, esse termo, esse conceito, porque higiene a gente sempre vê aí no cotidiano, higiene pessoal, higiene da casa, higiene da cidade, né? Uma forma, só que nessa época, essa questão da higienização, ela ganhou áreas muito intensas. O quê? De que forma? Nesse processo de higienização, nós vamos ter no Rio de Janeiro a tentativa de cura de várias doenças que aconteciam naquele contexto. E uma das principais era a varíola, que estava assolando o Rio de Janeiro, principalmente nas áreas mais pobres, como os cortiços, que nós falamos agora há pouco. Então, esse processo de higienização, ele teve que ser muito forte, muito coercivo para tentar conter essas doenças, tá certo? Então, europeização, higienização, embranquecimento da população. Ora, a cultura europeia, ela, desde muito tempo, ela se passa como uma cultura superior, como uma cultura melhor, né? E os europeus, eles são o quê? Brancos. Logicamente, por conta de teorias racialistas, né, produzidas durante o século XIX, pelos franceses, tá, por outras pessoas, por outros cientistas. O que isso dizia? O que essas teorias diziam naquela época? Porque o branco, ele era superior ao negro. Ou seja, as teorias, elas eram de diferenciação racial. Isso fez com que políticos e políticas públicas se dirigissem nesse sentido. No Rio de Janeiro aconteceu isso, né? Munido dessa ideia de que o branco era superior ao negro, o que vai acontecer? Vai ser incentivada a imigração de europeus para o Brasil. Eles não vieram só para trabalhar, eles vieram também para se relacionar com os brasileiros, que eram mestiços, que eram morenos e negros, para fazer com que a população se tornasse cada vez mais branca, porque quanto mais branca ela fosse, mais civilizada ela seria. Ó, coisa interessante, hein? Então, embate entre a medicina oficial e a medicina popular. Isso caiu no Enem agora, no ano passado, 2019, né? Caiu a revolta da vacina. E o que se pedia na revolta da vacina? A questão do embate entre a medicina popular e a medicina oficial, porque havia esse embate, houve esse confronto. Pessoas que não queriam receber a vacina porque acreditavam em remédios e tradições
antigas de seus familiares, né? E isso fez com que houvesse ali um choque muito forte entre os dois. A vacinação se tornou obrigatória e tinha que ser aplicada, e as pessoas, muitas delas não querendo a aplicação da vacina, porque achavam que o que ele fazia era mal, certo? Então vai ter esse choque, vai ter esse embate entre a medicina oficial e a popular. Causas da revolta da vacina, esta é a principal, tá? A urbanização, a expulsão das pessoas mais pobres do centro da cidade, isso aí não vai ser a principal causa da revolta da vacina. A revolta da vacina ela vai ser causada principalmente pela lei da vacinação obrigatória. Olha, note o seguinte, antes da lei, as pessoas estavam se vacinando, em grande parte, tá? Estavam se vacinando, mas quando o Oswaldo Cruz, que é o sanitarista daquela época, ele faz o projeto de lei da vacinação obrigatória, ele é aprovado e a vacina agora passa a ser obrigatória e os agentes passam de casa em casa, né, para vacinar obrigatoriamente as pessoas, e isso aí foi gerando, né, um sentimento de revolta na população do Rio de Janeiro. Boatos, olha, isso aí vai atrapalhar bastante. Os boatos nessa época foram muito fortes. Olha, boatos é a mesma coisa que fake news, tá? Por exemplo, teve um boato de que a vacina ela era aplicada na virilha das mulheres. E naquela época, como o homem era muito mais machista do que hoje, ele não ia permitir. As mulheres que se diziam muito mais recatadas do que hoje não ia permitir uma vacina na virilha, tá certo? Mas isso era um boato, não era verdade. Outro boato, outra crença, os negros recém-libertos da escravidão imaginavam que essa vacina ela era para acabar com os negros, para matar os negros, né? Então tinha isso também, ou seja, vários boatos, várias ideias que fizeram com que essa vacinação obrigatória tivesse uma grande dificuldade de ser aplicada, tá certo? E também o envolvimento político, tá? E também a cultura tradicional, como eu já falei, né? Os remédios tradicionais que as pessoas acreditavam muito da medicina popular. O envolvimento político, né? Claro, gente querendo ganhar apoio político em cima da revolta alheia. Olha aqui é uma charge da época, uma limpeza indispensável. Quem aparece na charge? O sanitarista Oswaldo Cruz, né? O sanitarista Oswaldo Cruz fazendo o quê? Limpando o quê? As favelas, limpando, né, os cortiços, limpando as áreas mais pobres do Rio de Janeiro. Limpando como? Higienizando, tentando aplicar a vacina. Tá? A demolição de cortiços ela foi uma das formas de diminuir a transmissão dessas doenças, porque no cortiço moravam muitas pessoas, chegava a ter mais de 100 pessoas. Então era muito grande, e pessoas pobres, e pessoas muitas vezes que não tinham acesso à saúde, um atendimento de saúde de qualidade, e por isso a transmissão era muito maior nesses locais. Então a política feita neste período pelo sanitarista Oswaldo Cruz era de eliminar esses focos e vacinar toda essa população. Então olha só aqui, conferência sinistra, né? Febre amarela, varíola, que era a principal doença na época, que eles estavam se reunindo para tramar o quê? Uma vacinação obrigatória. Olha só, uma charge da época, tá? De 1904. Palavra de honra, seu aquele, no primeiro que puser a mão no braço de minha mulher, eu ponho o pé na cara. Né? Ou seja, o machismo aí, né, atrapalhando a ideia de vacinação. Sim, a ideia de vacinação obrigatória já era ruim, né? De chegar a casa e as pessoas que se recusarem a vacinar, né, segurar essas pessoas e vacinar na marra, já era algo muito coercivo. Então nós temos aqui um trecho, um artigo 28 da lei da vacinação obrigatória. Olha só como eles atrelavam isso aí. Até hoje a vacina, né, a carteirinha de vacinação, hoje em 2020, ela é requisito para algumas coisas.
para concurso público, por exemplo. Aqui, olha só, ninguém poderá contrair casamento sem apresentar os atestados que provem o cumprimento disposto nos artigos, ou seja, a carteirinha de vacinação. A pessoa tinha que ter se vacinado para poder se casar. Então, olha lá, aqui a imagem do bonde, né, na revolta da vacina. Bonde virado pelos revoltosos na rua da Alfândega, no Rio de Janeiro. A fotografia apresenta a dimensão da revolta que tomou conta dos populares diante do que consideravam mais uma violência do governo. Qual era a violência? A vacinação obrigatória, né? E então a revolta da vacina foi esse movimento causado pelo quê? Qual foi a principal causa? Repetindo aí, a lei da vacinação obrigatória. A vacinação coerciva, invasiva. Isso fez com que grande parte da população do Rio de Janeiro se revoltasse, fizesse um quebra-quebra na cidade do Rio de Janeiro. Não foi só bonde, não. Os vidros, os prédios, os postes derrubados, ou seja, fizeram um quebra-quebra generalizado em várias partes da cidade do Rio de Janeiro. E mais um movimento urbano. Qual o movimento? O movimento operário da Primeira República. Né? Como é que os operários brasileiros começaram a se organizar aqui dentro do país? Vamos lá ver? Contexto histórico. Chegada de imigrantes europeus para o país. Os imigrantes começaram a vir aqui depois da Lei Eusébio de Queiroz, 1850. Né? E os fazendeiros começaram a preferir imigrantes do que comprar escravos. Então, desde esse tempo já começou a chegar imigrantes no país. Só que, por conta daquelas ideias de industrialização europeia, primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, progresso, desenvolvimento, novas máquinas, tudo isso vai chegar no Brasil. Então nós vamos querer também operários experientes, e os europeus já trabalhavam lá nas fábricas, né? Então, além da questão que eu falei agora há pouco do embranquecimento, os operários também faziam parte do proletariado brasileiro. Industrialização, né? Nós tivemos um surto aí depois da Primeira Guerra Mundial, onde houve um crescimento da indústria no país. Ideias socialistas e ideias anarquistas, olha só, o movimento operário no Brasil, ele vai ser guiado por essas duas ideias socialistas e ideias anarquistas, tá certo? Toda a cobrança que vai ser feita, todos os desejos dos operários brasileiros foram os mesmos que aconteceram na Europa no século XIX também, por causa das revoluções industriais. Então eles cobraram lá. E quando eles vieram para cá e viram que aqui não tinha nenhuma lei trabalhista, nada que protegesse o trabalhador, eles começaram a cobrar aqui também. Tá? Causas do movimento operário: a ausência de leis trabalhistas, não havia lei trabalhista que protegesse o trabalhador, péssimas condições de trabalho, né? Máquinas perigosas, ambiente insalubre, úmido, escuro, tudo muito perigoso, e que fazia com que as doenças se proliferassem ali dentro, certo? Baixo salário, a jornada de trabalho muito alta, chegava a ser 16 horas diárias, já chegou-se 14, né? Aí começaram a brigar por conta disso aí, ninguém aguentava trabalhar uma quantidade de horas assim tão grande, né? Trabalho feminino e trabalho infantil, também estava todo nesse meio aí desses problemas, né? Que os trabalhadores, que os operários enfrentaram no Brasil nesse período. Bom, olha só como é que foi esse desenvolvimento do operariado no Brasil. Aqui o ano de 1889, ano da proclamação da República, nós tínhamos 900 fábricas e 54.200 operários. Já no ano de 1920, quando houve o surto da industrialização no Brasil, nós tínhamos 13.430 fábricas e operários, 275 mil operários, ou seja, houve um crescimento vertiginoso da quantidade de fábricas e da quantidade de operários, certo? Então olha aqui uma foto, né, dos operários da fábrica de Francisco Matarazzo, na região de São Paulo, né? Aqui ó, crianças faziam parte do operariado que trabalhavam, mulheres também fazia parte do operariado. Nós temos aqui ó, crianças, mulheres e mulheres adultas,
aqui homens adultos e crianças, que também trabalhavam todos juntos. O que eles queriam? O que esse movimento operário no Brasil, quando ele realizou a greve geral de 1917, queria? Tá? O que eles queriam fazer? O que eles queriam dos patrões? O que eles queriam dos governantes? O Comitê da Greve Geral de 1917 formula o programa da greve: 35% de aumento para os salários inferiores, proibição do trabalho de menores de 14 anos, abolição do trabalho noturno de mulheres e menores de 18 anos, jornada de 8 horas diárias, tá? Direito de associação, de se associar aos sindicatos, né? Aí esse contexto é o contexto de surgimento dos sindicatos, tá? Congelamento dos preços dos alimentos, tá? Redução de 50% dos preços dos aluguéis. É isso que a grande greve queria naquele período aí, nesse contexto do movimento operário brasileiro. Esse foi o auge do movimento aqui em 1917, certo? Bom, outro movimento, outra revolta urbana no Brasil, a revolta da Chibata, aqui os marinheiros, né? Todos tirando fotos, revoltosos que fizeram a revolta da Chibata. Mas por quê? Por que isso aconteceu, professor? Está aqui o contexto histórico. Quem era o presidente? Hermes da Fonseca, que era um general. Tá? Autoritarismo, ele era militar e era autoritário nesse sentido. Tá? Intervenção política nos estados. Ou seja, o Hermes da Fonseca, depois dos civis, ele chegou de uma forma avassaladora, de uma forma muito ditatorial. Queria comandar os estados, ou seja, queria centralizar o poder em suas mãos. Isso incomodou todos os estados brasileiros. Tá? Mas a questão da revolta da Chibata tem a ver com o que, de fato? Isso aqui, ó, baixos salários, castigos físicos, chibatadas, tá? E o estopim justamente foi isso. 50 chibatadas que um dos marinheiros de baixa patente recebeu por uma punição. Ou seja, qualquer deslize era uma punição severa. Esse era o problema. Mas quem é que era punido? Somente os marinheiros de baixa patente. Os oficiais, né, da alta patente, eles não eram punidos dessa maneira. Tá? Eles levavam as sanções oficiais no papel e tal, mas castigos físicos apenas oficiais de baixa patente, porque muitos deles eram negros, tá? Descendentes de escravos, certo? Então olha só, quando eles se revoltaram e tomaram os navios e mataram um dos comandantes, o que eles queriam? Fim dos castigos físicos, melhoria dos salários, folga semanal e anistia para todos que participaram daquela revolta. O presidente, tudo bem, vou aceitar. Né? Qual o desdobramento aqui? Hermes da Fonseca diz que eu aceito, mas depois que eles baixam a guarda, o Hermes da Fonseca vai dar, tá, a punição, vai expulsar muitos deles para fora. Aí os que ficaram vai fazer novamente uma revolta, a segunda revolta, tá? E o que vai acontecer? Mais repressão por parte do governo, por parte do Hermes da Fonseca. Aí vão expulsar uns, exilar para a Amazônia, e outros vão ficar presos na Ilha das Cobras, uma prisão subterrânea, em condições assim subhumanas. Aí acaba a revolta da Chibata, tá certo?